Olá, pessoal. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, que talvez seja um psicólogo, psicanalista, hipnoterapeuta, ou até mesmo um terapeuta, que queira auxiliar o seu cliente com questões em seus relacionamentos, então fique atento a essa resenha de hoje, porque o tema a ser abordado será como o terapeuta pode auxiliar nos desafios de relacionamentos. E para isso, a Gisele Eugênio convidou o nosso participante aqui especial, que é o Cleiton Salles, que é terapeuta e educador sexual. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar também a vocês que sigam a gente lá no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify e temos também o WhatsApp. Tá ok? Então, Cleiton, agora eu passo a bola para você. Muito bom. Bom, é um prazer estar com vocês aqui. É uma honra. Eu amo falar sobre relacionamento, sexualidade, tantra. Amo fazer esse trabalho que, para mim, é uma missão. Já trabalho exclusivamente com sexualidade, relacionamento e tantra desde 2017. Vim estudando há algum tempo e vindo trabalhando com outras áreas, mas essa área eu decidi trabalhar nessa linha e com relacionamento e sexualidade desde 2017 exclusivamente. De lá para cá, venho fazendo isso. Eu trabalho hoje muito em parceria com minha parceira, né, de vida e de trabalho, a Bia Neppel. A gente sempre está desenvolvendo coisas juntos e hoje a gente tem uma escola de Tantra chamada Mundo Tantra e dentro dessa escola a gente também trabalha com relacionamento e sexualidade com outros projetos como formações, né, o Instituto Transcendência e aqui nesse espaço onde eu estou agora, que é o nosso espaço terapêutico. E assim, para mim é uma das áreas mais desafiadoras que existe, relacionamento e sexualidade. E eu sempre falo os dois porque eu não consigo diferenciar, eu não consigo separar. Para mim tá tudo junto, tudo misturado. Sexualidade para mim vai muito além do sexo que as pessoas elas geralmente referenciam. Para mim, sexualidade é muito mais essa comunicação de quem eu sou, de como eu vou para o mundo, de como eu recebo o mundo, de como eu vou em busca das coisas que eu quero, o desejo, né, e tudo mais que faz parte desse nosso mundo, dentro do nosso mover como um ser, né, como uma pessoa. Falo de toda essa subjetividade que nós temos de sermos únicos, assim como nossos desejos e assim como essa energia sexual que vai mover todas as nossas relações. Né? Nossas relações elas são movidas para a gente por esse desejo, por essa energia, pela sexualidade e sendo posta, né? sendo apresentada em cada ambiente de formas diferentes. Eu entrei nessa área muito por me buscar, me entender, tentar me tratar. Eu falo que muitos homens assim têm uma dificuldade muito grande de buscar ajuda, né? Esse buscar ajuda, principalmente para o homem, né, é uma dificuldade muito grande para ir num médico, por exemplo, para ir num dentista, né, para pedir a ajuda séria de alguém para um assunto mais profundo, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande para isso. Me via num relacionamento e nos relacionamentos, né, nessas interações de relação amorosa com muita dificuldade, não me entendia sexualmente, e aí eu comecei a fazer vários estudos. Né? Como eu não queria pedir ajuda, eu fui fazer faculdade de psicologia, né? Nunca pensei em ser psicólogo, né? Mas eu queria me entender. E talvez 5 anos na faculdade poderia me ajudar a me entender nessas áreas da sexualidade e do relacionamento. Depois eu comecei a fazer faculdade de psicanálise, parei a faculdade de psicologia na metade. Depois eu comecei a fazer vários e vários cursos de terapia, de formação terapêutica, então renascimento, hipnose terapêutica, algumas formações.
cara, experiência somática, um monte de coisa, até encontrar as meditações vibracionais e o Tantra. Foi quando mergulhei muito na área dos relacionamentos e sexualidade e aí nunca mais eu fui mesmo, nunca mais eu quis sair disso. E aí eu tinha uma empresa de treinamento, deixei a empresa de treinamento, os contratos que eu tinha com algumas empresas, para poder me dedicar exclusivamente a essas áreas, né, e a cuidar de pessoas nisso. É um desafio, né? Para quem, eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente aqui já trabalham com relacionamento, com sexualidade, mas é um grande desafio, porque eu falo que é um grande desafio da humanidade, né? Em todas as épocas que a gente tem registros, onde a sexualidade, o relacionamento, essa interação entre homens e mulheres ou relações entre pessoas, né, amorosamente, sempre foi um grande conflito. E quando, né, eu recebi aí o convite da Gisele para falar sobre relacionamento e sobre esse desafio na terapia, né, eu comecei a perceber a grande dificuldade que eu sinto, às vezes, na terapia e conversando com outros terapeutas de outras áreas. Eu comecei a perceber várias dificuldades que a gente tem. Como, por exemplo, nosso tempo está mudando, nossa cultura está mudando, né? As formas de relacionamento estão mudando, as formas de se relacionar amorosamente, sexualmente, estão mudando muito rápido, mas as formas e as abordagens terapêuticas muitas vezes estão engessadas, estão paralisadas em um tempo muito antigo, em que a cultura era diferente, em que as relações eram diferentes, as exigências, né, para as relações eram diferentes, a mulher era tratada de uma forma totalmente diferente, vista de uma forma totalmente diferente, o homem também. E hoje, né, em nossos tempos, em que a mulher ela tem buscado e ocupado o lugar que já é dela, ela não tem buscado um outro lugar de alguém, ela está ali na posição de eu quero ser eu quero me expressar e poder me expressar como eu quiser me expressar, eu quero o meu espaço, o meu poder, né? Eu vejo uma mulher com um movimento muito diferente, mas eu vejo formas terapêuticas ainda engessadas, olhando a mulher, por exemplo, como olhavam há 50 anos atrás, como olhavam há 100 anos atrás, né? As formas de família, por exemplo, as formas de relacionamento amoroso, a forma com que se lida e se olha para o homem e como o homem se olha. Eu falo que o homem está passando por um problema muito grande de identidade, de quem é, do que é ser homem, né? De como eu devo lidar com as pessoas sendo um homem nessa sociedade, nessa cultura. E eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui somente questionando esse movimento, essas mudanças que acontecem e que às vezes não são adaptadas ou atualizadas, percebidas por algumas abordagens terapêuticas. E eu estou levantando já isso no começo, porque quando a gente vai falar aqui de terapia, e, por exemplo, eu, dentro do meu trabalho com relacionamento e sexualidade, eu atendo em consultório, eu tenho cursos, né, tanto online como presenciais, e quando eu recebo pessoas, e muitos terapeutas vêm aqui para poder entender como é que a gente faz esse trabalho com relacionamento e sexualidade, eu vejo, às vezes, uma resistência de poucos, né, de alguns, que ainda querem se basear na abordagem cultural e também profissional, né, terapêutica, de que se era usada há muito tempo atrás, né, e que talvez não caiba mais nos nossos tempos. Então, eu acredito que um dos grandes desafios de trabalhar com terapia no relacionamento e sexualidade hoje é, primeiro, essa resistência em mudar. Essa resistência em, pelo menos, se dar a chance de observar como é que estão sendo dados os relacionamentos de hoje. E aí, quando eu eu falo que eu não tenho essa humildade de poder parar para olhar, de poder parar para tomar consciência daquilo que talvez eu não caiba mais naquilo que se falava há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eu tenho um grande perigo de ficar caindo no julgamento. E aí eu já entro em outro desafio da terapia com os relacionamentos, que é tentar ainda
colocar os casais e as pessoas em caixinhas que eram exigidas há alguns anos atrás, né? Por exemplo, eu fico olhando, por exemplo, as mulheres que eram, antigamente, há 10 anos atrás, uma mulher solteira ou uma mulher separada era olhada muito diferente do que a gente pode olhar hoje. Uma mulher que engravidada fora do casamento há alguns anos atrás, né, era olhada de forma diferente. E por que eu estou falando isso? Porque o julgamento já vinha, porque ela saía daqueles padrões que eram exigidos que ela deveria ser. Hoje eu falo que eu combato, eu não gosto de combater nada, mas quando vem com caixinhas muito prontas para mim, dizendo, ó, se essa pessoa tem um comportamento desse jeito, ela se enquadra nisso. Ou se essa pessoa fala muito sobre isso, ela se enquadra naquilo. Ou se essa pessoa tem esse comportamento, ela tem um trauma desse tipo. Calma aí, deixa eu primeiro observar. Deixa eu sentir. Talvez os comportamentos podem ser muito parecidos, mas a fonte, né, o que gera aquele comportamento, podem ser diversas. E se eu fico, né, enquadrado naquelas caixinhas, eu vou ficar somente tentando enquadrar essas pessoas, julgando essas pessoas e tentando tratar com ferramentas que talvez não estejam sendo aplicadas da maneira correta, adaptadas ao nosso tempo. Bom, estou falando aqui, mas se tiver algumas perguntas, podem ficar à vontade. Eu estou vendo que tem um monte de gente escrevendo aqui. Entendeu? Um monte de texto aqui já. O homem tem problemas, principalmente quando se trata de relacionamento. Acha que haja entendimento de tudo? Então, o homem como homem em relação à mulher ou o homem como humanidade? Não, o homem em si, né? Eu acho que na hora que você fala sobre relacionamento, parece que ele já tem aquela ideia, se bem que hoje já mudou um pouco, mas vamos falar aí de uns 10 anos atrás, não precisa ir nem tão longe, né? Uns 10 anos atrás, ainda o homem achava que ele tinha conhecimento, sabia como lidar com qualquer tipo de relacionamento, que saberia lidar isso. Eu acho que é um problema do homem, que eu acho que Sim. ele não consegue lidar com o Então, outro. eu acredito que dentro de uma relação, de um relacionamento amoroso, por exemplo, é 50% para cada um. Então, eu vejo realmente isso, tipo, o homem tem uma dificuldade em algumas coisas, como, por exemplo, em lidar com a comunicação de sentimentos, de emoções, de sensações, de expressar o seu desejo, principalmente hoje, né, em que se exige uma abordagem diferente do homem que já se vem trabalhando há muito tempo. Então, se o homem se comunica hoje da forma que ele se comunicava antigamente, que ele aprendeu assim, ele vai ser condenado. Ele vai ser interpretado como alguém que não tem sensibilidade, como alguém que não sabe cuidar ou lidar com uma mulher ou com outra pessoa. Mas até há pouquíssimo tempo ele era validado por isso. Então, eu acho que os homens e mulheres têm dificuldades com relacionamentos, são dificuldades diferentes, né? Então, porque eu vejo mulheres com muita dificuldade em relacionamento em aceitar algumas coisas que ela espera que deveria existir dentro de relacionamentos. Então, por exemplo, eu acho que o homem, enquanto ele tem uma dificuldade com comunicação, com a forma de expressão, com a forma de se olhar emocionalmente, nas suas emoções, como lidar com essas emoções, porque ele não treinou isso, a mulher, ela pode, em contrapartida, ter muita dificuldade de lidar com as suas projeções, com as suas expectativas, com o que ela espera de um relacionamento ideal, que foi ensinado para ela, às vezes, de esperar um homem de tal tipo, de esperar um relacionamento daquele tipo. E aí você imagina uma mulher de 50 anos, que há 50 anos e há 40 anos ela escuta uma coisa sobre relacionamento, viver hoje nos relacionamentos que a gente vive, que está sendo exposto, né, e colocado como proposta na nossa sociedade, é um desafio gigantesco. E aí eu vejo muitas mulheres, às vezes, reclamando de homens que não querem compromisso, de homens que levam o relacionamento de formas diferentes. E eu sei que existe esse desafio grande, mas também eu sei que, às vezes, tem pessoas que estão esperando os compromissos como se eram feitos antigamente. Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que entram num relacionamento achando que está tudo acordado, e não existe acordos, porque eles não sentaram
para poder fazer realmente acordos. Eles acham, está subentendido, que existem acordos e que estão tentando cumprir acordos que eles nem sabem exatamente, claramente, quais são. E aí fica o homem, né, e a mulher exigindo do outro o que não foi acordado. E na nossa sociedade hoje, eu acho que isso é fundamental. Quando eu entro num relacionamento hoje, por exemplo, eu tenho um relacionamento com a Bia. Eu preciso saber se o meu relacionamento, como é que vai fluir meu relacionamento. A Bia, por exemplo, veio de Curitiba para cá, né? E ela está se adaptando aqui ao lugar, né? Eu estou me adaptando ainda há 4 anos a viver com a pessoa quase 24 horas por dia, 365 dias, porque nós trabalhamos juntos, vivemos juntos. Então, nosso desafio é muito diferente de qualquer desafio de outros relacionamentos. E eu acho que isso é muito legal, porque nós estamos chegando hoje no entendimento de que não existe um modelo ideal de relacionamento. O que a gente vem numa sociedade tentando pregar isso durante muito tempo. Não existe um modelo que, ó, esse modelo aqui é o que funciona, esse é o que não funciona. E agora está escancarado isso para a gente. Eu falo, quando eu conheci a Bia, eu ainda estava nesse movimento de achar casais que trabalhavam com relacionamento e sexualidade e que se davam bem. Porque se você for pegar hoje, né, nas pessoas que trabalham realmente com relacionamento e sexualidade, é muito difícil encontrar um casal. Geralmente são pessoas, né, solteiras, né, que já estavam no relacionamento e não tem problema nenhum com isso, mas eu queria achar um modelo. E procurei, não achei. Falei, Bia, o negócio é a gente construir o nosso modelo mesmo. Ainda bem que eu cheguei a essa conclusão, porque aí hoje nós fazemos... Então, quando as pessoas perguntam para a gente, Cleito, como é que eu deveria, né, fluir no meu relacionamento? Eu falei, cara, essa pergunta não está muito boa, né? A pergunta não é essa. Talvez a pergunta fosse, quais são algumas coisas que eu poderia incluir no meu relacionamento para poder perceber se funciona para mim ou se não funciona para mim. Um dos grandes desafios hoje do relacionamento também são as novas formas de amar, né? Como tem alguns profissionais, né? Esqueci o nome dela agora, que fala muito sobre isso, né? Ela tem um livro falando sobre isso, mas o tema está no ar. Quem, amor? Regina Navarro, eu gosto pra caramba dela. E ela traz isso, mas eu acho super importante. Às vezes eu vejo terapeutas batendo de frente, condenando, né, o que ela fala, e eu acho que é impressionante a forma com que ela aborda isso. Porque ela não está querendo falar assim, ó, isso é certo, isso é errado, as formas abertas agora que estão surgindo estão certas e a antiga está errada. Não, ela está dizendo assim, hoje nós temos a oportunidade de escolher a forma que eu quero me relacionar amorosamente. E o convite é que eu possa vivenciar aquilo que eu quero na minha relação, e que de forma saudável, mas também permitir que o meu vizinho, que o meu amigo, que os meus parentes vivam a forma deles, porque são relacionamentos diferentes. Então, eu acho que nós estamos num momento lindo da sociedade em que a gente está se abrindo para isso, olhando para isso, percebendo que realmente nós somos diferentes, homens e mulheres, e que existem diversas formas de fluir nesse ser homem e ser mulher, porque eu acho que é uma das grandes discussões das relações hoje também. O homem deveria ser assim, a mulher deveria ser assim. E hoje, como a gente está aberto, então, por exemplo, eu sou um homem diferente de muitos outros homens, e até há poucos anos eu não aceitava isso. Até há poucos anos isso me incomodava muito, porque eu pensava, será que eu sou homem mesmo? Porque eu não gosto de muitas coisas que se diz que o homem gostaria de... Por exemplo, eu nunca fui fã de futebol, nunca gostei de futebol. Não gostei de ficar vendo carro, que falavam que todo homem tinha que gostar de futebol, todo homem tinha que gostar de cerveja, todo homem tinha que sair com os amigos e ir para falar de mulher, né? Nos grupinhos de homens eu nunca me enquadrei, porque os papos não batiam. Não que eu seja especial, que eu seja, né, evoluído, não. Eu só era diferente, tinha interesses diferentes. E o contrário também, né? Também. Tipo, assim, você não gosta de futebol, mas também o outro que chegar, o homem que chegar e falar que gosta de, sei lá, bonecas, nesse sentido, né? Não propriamente dito a boneca em si, mas virar e falar, eu gosto de moda, já pronto, já parece que a pessoa Isso.
Já não é homem. Cabeleireiro, por exemplo, que hoje já está mais fácil, hoje já é mais aceito, mas até há pouco tempo não era. Né? Eu estava vendo agora uma live, né, de um pessoal do Vida Simples, e eles estavam falando, né, tinha um dos palestrantes lá falando que ele gosta de fazer crochê, tricô, essas coisas assim. Cara, e não deixa de ser homem por isso, mas hoje existe um questionamento ainda de se o homem de antes não é o homem de hoje, o que seria homem? Eu não vou entrar nessa discussão hoje, mas eu só estou jogando aqui o grande desafio que a gente tem hoje de falar sobre relacionamento. Né, de falar, por exemplo, hoje também tem uma discussão muito de quem paga a conta, né, de quem fica em casa com os filhos. Até há pouco tempo isso já estava acordado. Quem acordou isso? Você acordou? Por exemplo, eu não acordei com minhas parceiras quem ia ficar com os meus filhos. Hoje os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? 3 filhos, mais 2 filhos vivos. Um mora na Austrália e a outra mora em Goiânia. Mora com as mães. Quem acordou que deveria ficar com as mães? É claro que eu acordei com as mães, elas queriam ficar com eles e eu, por bom senso, pelo menos eu achei que eu tinha bom senso em relação a isso, achei que seria melhor isso. Mas existe uma regra meio, né, mascarada de que isso é a norma. E hoje a gente está batendo de frente com todas as normas. Quem deve ficar em casa para que o outro trabalhe? Né? Se um homem fica em casa hoje, né, cuidando dos filhos, e a mulher que trabalha, como é que esse homem vai ser visto? Hoje tem muito mais relacionamentos vivenciando isso do que até pouco tempo, não porque não seja algo natural ou algo que poderia ser discutido no relacionamento, mas porque era imposto pela cultura, né, pela educação que nós tivemos, que se chama hoje de uma educação patriarcal e assim por diante. Eu não vou entrar também nesse mérito, porque se fosse matriarcal, teria outros problemas. Né? Então, eu acredito realmente, assim, levantando todas essas discussões, de que é muito importante nós, terapeutas, pararmos um pouco de tentar defender ideias arcaicas que eu nem pensei sobre isso e nem sei se realmente poderia ser aplicado hoje em dia e como é que eu posso fluir hoje com os meus trabalhos? Eu sempre falo que eu não sou comprometido com as técnicas que eu uso. Por exemplo, eu gosto da hipnose terapêutica, eu gosto do Tantra, eu gosto de diversas. Mas quando eu chego na frente de alguém ou na frente de um casal que está passando por um problema, qualquer técnica vai ser insuficiente se eu não tiver olhos e ouvidos para poder receber realmente o que aquelas pessoas estão vivendo e perceber quais são os melhores caminhos, que não vai ser eu que vou dar para elas. Eu vou provocar, igual eu estou fazendo aqui. Eu vou levantar possibilidades, eu vou fazer com que eles possam olhar para ângulos que talvez eles não estão conseguindo olhar porque estão imersos em problemas. Estão imersos tentando um olhar para o problema do outro. E aí eu venho por fora, provoco, chacoalho, né? Começo a mostrar vários pontos que às vezes não é nem o ponto que eu gosto, mas são possibilidades. Porque não sou eu que vou dar o caminho. E é esse um dos grandes também desafios para os terapeutas nos relacionamentos. Eu tenho visto terapeutas que são quase um gurus do relacionamento. Né? Quase, sabe, aquela pessoa que sabe de todas as coisas. Às vezes não tem nenhum relacionamento, não está nem dentro de um relacionamento, nunca viveu um casamento e quer ficar botando, né, os casamentos como algo que deveria seguir um caminho ideal. Cara, por exemplo, vou pegar um exemplo muito simples. Fico puto com isso. Quando eu vejo terapeuta que fala assim, o casal chega e fala, nós estamos sem conexão, nós estamos nisso, nós estamos passando por um momento muito difícil. Aí ele fala assim, você precisa de tempo de qualidade. Né? É bonitinho falar que precisa de tempo de qualidade. Então, você deveria fazer um jantar, luz de velas, um vinho, uma coisa. É lindo tudo isso. Mas, às vezes, aquele casal está precisando estar um num lugar do mundo e o outro no outro lugar do mundo e passar um tempo separados. Porque eles estão já saturados um do outro. Eu estou falando isso porque eu estou vendo isso muito nessa pandemia. Pessoas que estavam acostumadas em estar um no trabalho, o outro em casa, ou o outro em outro trabalho, e só se viam à noite, e se pegavam, se amavam, era delicioso.
E a vida, eles desenvolveram assim, o entendimento de relacionamento foi desenvolvido assim, mas agora talvez o homem está trabalhando em casa, a mulher está trabalhando em casa, o homem, mulher, não sei como é que são os relacionamentos que as pessoas estão vivendo, mas os dois agora estão em casa, às vezes com filho. Eu falo que é uma bomba atômica pronta a explodir a qualquer momento, porque é muita energia parada num lugar só, e que eles não sabem como lidar com tanta intensidade durante tanto tempo. Eu falo que os relacionamentos precisam muito de movimento, de expansão e contração, assim como tudo que existe no universo. Se não existe esse movimento, o terapeuta vai ficar lá nas regrinhas dele, ó, tem que fazer isso, tem que beijar todo dia, tem que fazer jantar na sexta-feira à noite, e a pessoa só pensa, eu só quero sumir desse lugar. Eu não quero mais olhar para a cara desse homem. Eu não sinto mais tesão, mas não é tesão porque não poderia sentir mais ou porque o corpo mudou. É porque existe excesso de presença. E às vezes o que eles precisam para voltar ao tesão era sentir saudade, era sentir falta. E são coisas que, se eu não observo, eu vou ficar cagando regra lá para o casal, fico como um terapeuta bonitinho, mas não funciona de nada. Eu falo, eu trabalho com Tantra, trabalho com várias técnicas do Tantra, e no Tantra a gente tem terapias tântricas, como, por exemplo, a massagem tântrica, sexo tântrico, meditação tântrica, um monte de coisa tântrica. Eu falo, cara, às vezes casais falam comigo, Leito, tô sem libido, sem desejo, né? Meu relacionamento é uma porcaria, eu quero aprender a massagem tântrica porque me falaram que a massagem tântrica poderia me tirar desse lugar aí, poderia trazer o desejo para a minha relação. Eu falo, cara, a massagem tântrica não vai fazer isso por você. Se você não trabalhar outras coisas, pode ser até que nas primeiras semanas seja uma coisa maravilhosa, porque vai mudar completamente a forma com que eles se relacionam amorosamente. Mas depois de um tempo, vai ser mais do mesmo. Depois de um tempo, ele vai substituir uma forma que ele se relaciona hoje por outra forma e que vai também chegar num tempo em que eu preciso de novos ares, novas práticas, novidades, um olhar diferente e assim por diante. Então, eu realmente acredito que esse desafio do terapeuta hoje, de olhar antes de falar, de sentir, de perceber e de tirar o julgamento, a gente fala muito isso no Tantra, né? Um dos grandes princípios da gente, do julgamento, do não julgamento e da não repressão. Eu vejo, por exemplo, às vezes terapeutas, sei lá, tem um segmento religioso que ele segue, vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, de um evangélico, um católico, um espírita, e às vezes chega um casal com um grande problema lá e ele quer impor a crença dele, né, que vem através da sua crença religiosa para o relacionamento do outro. Ou seja, chega lá e fala assim, ó, eu quero abrir minha relação. Eu quero ter relacionamentos com outras pessoas. O Cleiton, o meu marido está com desejo em outras mulheres. Cleiton, eu percebi que minha mulher tem desejo em outros homens. Se eu pego as minhas crenças, né, e aplico a um processo terapêutico, isso pode dificultar muito o processo daquelas pessoas. Por exemplo, hoje já é muito mais fácil a gente entender que o desejo não é exclusivo depois que eu caso. Eu posso até escolher e ter acordos dentro da relação para não me relacionar sexualmente, amorosamente com outras pessoas fora do relacionamento. Mas o meu desejo não tem como entrar no acordo porque eu não mando nele. E aí, às vezes, eu fico lá e eu vejo muitas pessoas iludidas achando que depois que eu caso, o meu parceiro ou parceira não vai mais sentir desejo por outra pessoa. O que pode acontecer e o que é totalmente natural e que, se não existisse, aí talvez teria um problema, porque aí eu teria que trabalhar o que está acontecendo na energia sexual dessa pessoa que não está se mobilizando, né, para tudo. Eu estou falando para caramba aqui, mas eu quero escutar vocês, perguntas. Não, tem o Jefferson, Oi. ele comentou aqui, que ele falou assim que, ó, tem um cliente que tem 20 anos, disse que saiu com uma moça e na primeira relação ela pediu uns tapas. Ele disse que travou e depois começou a ter dificuldades com ereção nos outros encontros. Ele disse ainda que gosta muito dela, né? E travou. Bom, vamos lá.
Não, acontece bastante. Eu tive uma experiência traumática, acho que a experiência mais traumática que eu tive com sexo foi mais ou menos isso, né? E de a mulher vir com toda aquela gana de exigir coisas que eu não estava pronto, nem imaginava que poderia acontecer dentro de uma relação. Primeira coisa eu preciso entender que eu faço o que eu quero, né? E o que é bom para a relação e o que não vai afetar o campo do outro. Eu não gosto de tapa, não gosto, né? Às vezes, tipo, uma coisinha, algumas práticas ali que possa ser... Mas, por exemplo, a mulher me pedia tapa na cara, me pedia que eu enforcasse ela. Eu fiquei tão nervoso. Isso era bem novo também, né? Como esse rapaz de 20 anos aí. Hoje eu já teria uma postura muito diferente em relação aos relacionamentos sexuais. Até porque a gente tem como referência os relacionamentos em que a gente vê na pornografia. Geralmente, homens e também mulheres têm como referência de sexo a pornografia. Ele não sabe o que é outro tipo de sexo. Se eu tirar, por exemplo, a penetração e todas aquelas práticas que a gente tem como praxe na pornografia, o que sobra nas relações sexuais hoje? Praticamente nada, né? Então, eu acredito que esse rapaz pode trazer um outro entendimento sobre sexo, para poder ele entender que ele está pronto para fazer isso. Porque quando eu chego num lugar, né, numa situação dessa, em que existe uma exigência, eu não estou preparado emocionalmente para poder cumprir aquela exigência. E espero que, se você não está, nem vai, meu amigo, porque realmente hoje em dia está bem difícil. Você pode ter outros problemas depois. E aí, ele pode entrar no momento em que eu não sei, eu não sou suficiente. Por que eu travei? Por que eu não consegui fazer? E aí isso gera problemas lá na raiz, porque vai né, no negócio de, será que eu sou homem? Será que eu sou suficiente? Será que, né, por eu não ter feito aquilo, eu não sou mais homem? Será que para ser homem eu preciso? Então, assim, eu vou entrar em um monte de questionamentos. E outra coisa, eu trabalho muito com disfunções sexuais masculinas e femininas. E um dos grandes problemas que eu vejo, muito sutil, poucas pessoas conseguem perceber isso, porque quando tem ejaculação precoce, ejaculação retardada, quando tem falta de direção, geralmente os terapeutas que se dizem especialistas nisso, eles querem ver o pênis, eles querem ver o órgão genital. Eles acham que o problema está no físico, ou no músculo, na peça. Não é, a gente sabe disso, né? Pode chegar lá, mas somatizou por algum acontecimento que eu preciso entender o que aconteceu, né? Tá aqui, tá no corpo inteiro, mas eu preciso entender o que causou aquilo. Então, por exemplo, pegar esse exemplo muito simples aqui, mas acontece muito, tá? Eu tinha um cara que ele tinha uma noiva nova, né? Uma nova noiva, um novo relacionamento, que ele falou, Cleito, eu não tinha nenhum problema de ereção, nenhum problema de ejaculação precoce antes. Quando eu comecei a ter esse relacionamento com ela, eu tenho um pavor de falhar com ela. Mas aí eu conversando com essa mulher, com esse rapaz, eu percebi que o que ele estava fazendo? Ele estava botando a mulher aqui e ele aqui. Ele olhava a mulher de baixo, ela como muito superior e ele como obrigação de atender todas as expectativas, as necessidades, né? Tudo que esse ser maior estava cobrando ou estava necessitando. Ele se sentia muito mal por não conseguir ou não achava que não conseguia suprir as necessidades, expectativas e tudo mais dessa mulher que ele olhava de baixo. O que eu precisei fazer com esse rapaz, e foi muito simples, muito rápido, uma conversa entre eles dois, foi alinhar isso. Onde, num relacionamento amoroso, um relacionamento sexual, eu preciso estar de igual para igual. Eu preciso estar frente a frente. Não é um relacionamento de mãe e filho, né? De professora e aluno, de terapeuta e paciente. Não. É entre homem e mulher. Eu falo que o relacionamento saudável, o relacionamento amoroso e sexual saudável só vai acontecer quando existir dois seres inteiros, completos, e na função que existe sexualidade, que é a função de homem e mulher. Quando eu saio dessa função,
e aí adoto outra função, eu perco força na sexualidade, eu perco potência. E é o que está acontecendo, talvez, nesse homem, de não se sentir suficiente por uma situação, e ele é muito novo, então provavelmente ele não tem ainda recursos, e isso é fácil de conseguir, tá? Isso é fácil, com uma conversa a gente consegue desenvolver recursos para que ele possa se olhar de forma diferente, para que ele possa entender que ele não precisa atender a todas as expectativas, desejos, fantasias das pessoas, se ele não quiser, né? Mas isso a gente vai aprendendo com a maturidade. Tem gente que tem 90 anos, 60 anos e não tem essa maturidade ainda, tá? Não quer dizer que por ele ter 20 ele não pode ter essa maturidade já, mas é uma ferramenta que precisa ser desenvolvida. Não sei se eu falei muito e não falei nada ou se explicou. Oi, Cleiton. Oi. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Hoje, com tantas lives aí, né? Às vezes eu tenho a impressão que a gente tem até a obrigação de ser melhor. Todo mundo fala que você tem que ser autorresponsável, se autorresponsabilizar, você tem que saber, enfim. Como é que está essa questão, essa abertura, principalmente assim para os homens, de discutir a relação? Porque antigamente, quando a pessoa falava assim, vamos discutir a relação, o homem se armava todo, né? Não gostava, tal, mas hoje continua do mesmo jeito essa resistência, ou você percebe que nos teus atendimentos os homens eles estão mais abertos e menos destravados para poder discutir tanto o relacionamento como casal, como nessa parte sexual? Como é que você vê isso aí? Então, eu tenho percebido a procura muito maior dos homens hoje, né? E conversando com outros terapeutas amigos, eu tenho percebido também isso. Os homens estão vindo para a terapia, eles estão querendo se cuidar, eles estão começando a perceber que se eles ficarem na confusão que estão, eles não conseguem seguir, e aí cada vez mais eles ficam se fechando. Então, se ele não consegue sair disso, mas ainda é um movimento pouco a pouco, né? E é um movimento que realmente é muito difícil, tá? Eu falo porque, por exemplo, eu comecei esse processo de me buscar com 25 anos. Começou num start com 19 anos, mas com 25 anos eu tive a coragem, né, de falar assim, ó, eu vou romper com essas crenças que eu tenho. Então, eu rompi com as crenças religiosas que eu tinha, eu rompi com o meu relacionamento que eu estava, para poder me buscar, e eu estou com quase 40 anos agora, e ainda tenho muito espaço, né, muito caminho ainda para poder trabalhar muitas questões que eu ainda tenho, que eu observo em mim, mas eu tenho paciência sabendo que talvez nessa vida eu não vou conseguir tratar tudo. Agora, eu vejo que cada homem tem o seu tempo, por isso eu falo assim, eu não gosto muito dessa ideia de os homens estão fazendo isso e as mulheres estão fazendo isso, porque hoje eu estou saindo um pouco dessa visão de homens e mulheres como um todo e percebendo o indivíduo, o Cleiton, como é que ele está nesse processo? Porque o Cleiton é diferente do Maurício, diferente do André, diferente de qualquer outro homem, né? Como é que o Cleiton está nesse caminho? Como é que a Márcia está nesse caminho? Porque ela também é uma mulher, mas ela é diferente de qualquer outra mulher. E a gente está percebendo muito bem hoje que cada ser é único e pode se dividir. Eu não gosto também dessa divisão de masculino e feminino, né? Eu sei que eu trabalho muito com Tantra, que trabalha com a energia Yin, Yang, né, que pode ser considerado energia masculina e feminina, mas quando a gente trabalha com esse nome masculino e feminino, a gente já associa o feminino à mulher e o masculino ao homem. Isso pode trazer muita falta de compreensão, porque eu tenho essências que eu posso desenvolver. É claro que eu, como homem, por exemplo, fui incentivado a desenvolver alguns comportamentos, algumas habilidades, alguns conhecimentos, e outros não. Eu falo que eu fui capenga do feminino. Tudo que era atribuído à mulher, eu era proibido de fazer. Cores eu não podia usar porque era atribuído à mulher. Brinquedos, brincadeiras, eu não podia ficar muito no meio dos grupinhos de mulher, que eu adorava, né? Porque eu tinha que ficar fazendo coisas de menino. Então, assim, eu cresci capenga
do feminino. E um dos atributos que se coloca no feminino a gente chama no Tantra aqui tem vários chakras no corpo, e esse aqui é o Vishuddha, né? É o chakra da laringe, é o chakra da comunicação, do jogar para fora, da limpeza e de muitas coisas. A gente fala que o falar, essa habilidade de falar vem muito do yin, vem muito de saber se expressar. E a mulher, ela desenvolve muito isso também nas suas brincadeiras. Eu estava vendo uns estudos, eu me formei em neurociência no ano passado. Então, eu mergulhei muito nesse negócio de relacionamento e sexualidade na neurociência. E tem um estudo que eu acho muito engraçadinho, assim, muito bonitinho, mas fala muito sobre isso. Fala que os homens, nos primeiros, até os 5 anos, por exemplo, entre 60% a 80% da comunicação dele é ruídos. Por exemplo, ele brinca, ele pega um carrinho, ele vai brincar com um carrinho, não tem um diálogo. Não existe um diálogo entre... Aí pega o bonequinho, não tem um diálogo entre 2 bonequinhos. É tiro. É isso, né? E aí essa pesquisa, né, botou em números isso. Que geralmente os meninos, eles não desenvolvem isso quando era criança. Quando até os 5 anos, ele desenvolve ruídos. Ele desenvolve essa relação com barulhos, com som, bomba, tiro, carro e tudo mais. E a mulher não. As brincadeiras das meninas são muito mais incentivadas e direcionadas ao diálogo. Se você vai brincar de casinha, você já está desenvolvendo um diálogo com as pessoas da casa. Você vai brincar com 2 bonequinhas, você vai desenvolver o diálogo. Uma fala uma coisa, outra fala outra. Então, as meninas foram muito incentivadas, né, a desenvolver diálogos de relacionamento. Eu pego minha filha, que tem 6 anos hoje. É impressionante as histórias que ela consegue desenvolver dentro de uma brincadeirinha com bonecas, uma casinha, né? Já os homens não foram, né, incentivados a isso, né? E não, eu, por exemplo, até os meus 19 anos, eu tinha um pavor de falar. Pavor de verdade. Eu tremia, eu ficava branco, eu nervoso. Eu fui aprender a falar direito, ter coragem de falar na minha missão religiosa. Eu fiz uma missão, não sei se viram os mormons, aquela paquetinha preta no bolso, gravatinha, camisa branca. Fui missionário, meus 19 aos meus 21 anos, e eu fiz em São Paulo isso. E aí, naquele momento, era o seguinte, meu irmão, fala. Eu tinha um companheiro que era americano, ele um dia fez uma... eu passei 2 semanas com ele sem falar. Eu falei, eu não vou falar. Você fala, você sabe falar, eu não vou falar. Vou ficar aqui. Eu ficava do lado, calado. Ele perguntava coisa e eu... Um dia ele bateu a porta de alguém e quando a mulher apareceu no corredor, ele saiu correndo e me deixou lá. E eu tive que desembuchar e começar a falar. Daquele dia até hoje, eu não parei de falar mais. Mas eu tive que fazer vários cursos para me comunicar e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Para o homem numa DR, é muito difícil, né? Se ele não, antes, começou a se desenvolver na comunicação, na fala. Então, eu vejo hoje homens que estão começando a despertar para uma nova forma de comunicação, assim como eu ainda tenho grandes desafios na comunicação com minha parceira. Às vezes eu me percebo nervoso, às vezes eu me percebo irritado pelos questionamentos dela. Às vezes eu prefiro, por exemplo, quando eu quero falar uma coisa muito desafiadora e sei que às vezes vai ter choro no meio, eu escrevo, porque é uma técnica minha, porque às vezes eu consigo, através da escrita, me expressar diretamente ao assunto e ela recebe. Eu gosto muito mais, às vezes, quando ela escreve também, e às vezes vem um textão que eu falo, eita porra, agora a Bia está inspirada. Mas às vezes a gente começa a conversa na escrita e depois, quando a gente já digeriu algumas coisas, a gente vem para a fala e fica muito mais fácil. Eu posso, depois trazer diversas técnicas que eu uso hoje na comunicação, na relação, para fazer uma boa DR, tá? Mas eu acredito que se a gente começa a perceber, e sem condenar o homem com essa falta de habilidade, começar a ajudar ele a desenvolver formas que pode ser mais fácil para ele, eu acho que os relacionamentos saem dessa briga de o homem não gosta de DR, porque não gosta mesmo e não foi treinado para isso, e a mulher gosta de DR. Ela não gosta de DR de como a gente vê hoje. Ela gosta de comunicação, ela gosta de um diálogo, ela foi treinada para isso também.
Eu adoro o DR hoje, né? Mas eu faço de forma diferente. O que eu já fiz muita besteira em relação, já briguei muito, já fui muito agressivo, né, em algumas comunicações por falta de habilidade. Não era maldade, nem falta de que o homem não conseguiria fazer uma boa DR. Consegue. A Marcinha comentou aqui também, tem gente que não acredita no termo vamos dar um tempo, e acaba reforçando, invalidando de primeira a possibilidade de dar certo para aquele casal. Caramba, fantástico. E ela ainda completa aqui, como tratar, se comunicar melhor com aquele cliente que precisa reconhecer que precisar exercita sua própria comunicação. Que precisa exercitar sua própria comunicação. Até porque a busca pela terapia tem muito de buscas fáceis, mágicas. É verdade. Bom, ó, essa questão, Márcia, aí, eu acho muito legal, assim, esse questionamento de dar um tempo. Eu tenho visto casais nesse movimento agora, né, principalmente, e às vezes eu trago essa forma de... Você já pensou em dar espaço? Você já pensou em cultivar as diferenças? Eu falo muito que o amor ele é construído pelas semelhanças. Você vê um relacionamento que vai crescendo em amor, em intimidade, né, em cumplicidade, eles vão ficando muito parecidos um com o outro. Isso é maravilhoso para cultivar harmonia dentro da relação. Mas para tesão é um veneno. É muito ruim, porque o tesão ele é cultivado, ele é feito pelas diferenças. Ele é feito por essa falta. Eu falo que o desejo só existe pela falta, porque se não existe falta, não existe desejo. Porque se eu já tenho uma coisa, não tem para que eu desejar. Então, quando a gente começa a questionar isso, se dar um tempo, às vezes é a melhor coisa que o relacionamento, que a relação, que os dois precisam para poder dar um ar novo, trazer novidades, né, e sair daquela intensidade toda que a proximidade, que a constância, né, que a falta de diferenças ela traz na relação e desgasta qualquer tipo de relação. Então, para mim, hoje, um dos grandes ferramentas que a gente pode ter é esse dar um tempo. É claro que esse dar um tempo precisa de muitos acordos, para que eles não achem que... eu vejo muita gente falando, Cleiton, para mim não existe negócio de dar um tempo, para mim dar um tempo é terminar. É falta de coragem para terminar. Já vi terapeutas falando isso. Eu falei, não, cara. Às vezes é realmente, genuinamente, o desejo de dar um tempo, de dar um espaço na relação. E sobre essa comunicação, como é que a gente poderia trabalhar essa comunicação? Existem diversas ferramentas para trabalhar com... Mas não dá para você começar com as ferramentas com o cliente, que às vezes nem sabe que ele tem dificuldade na comunicação. Tá lá, não, mas eu falo direito. Eu gosto de, quando eu percebo isso, começar a brincar com isso, para tirar aquele peso todo. Tá bom, então se eu fosse a Maria, a Márcia, e tivesse na sua frente agora, para a gente resolver esse problema, como é que você falaria? Me fala, como eu tô a Márcia aqui, aí eu fico brincando, como se eu estivesse ali na frente com a outra pessoa, e ele vai começar a trazer, e aí eu vou começar a desenvolver um diálogo com ele vai, às vezes, perceber que, se fosse por aquele caminho, né, ele teria grandes problemas. E aí, ali, eu fico já brincando de como é que seria, então. Como é que seria? E aí eu vou brincando com isso, sabe? Com mostrar para ele, mas não dizendo, cara, isso aí não funciona. Ele vai perceber isso pela brincadeira do diálogo. Existem diversas outras formas, sabe? Como, por exemplo, também a escrita. Eu gosto muito disso, né? De Cleiton, eu não sei falar. Quando eu falo, eu fico irritado. Quando eu falo, por exemplo, e sou questionado na hora, eu já explodo. Né? Eu falo que tem muitos homens, principalmente homens, que têm ejaculação precoce na comunicação. Não aguenta nada. Teve só um pouquinho de estímulo, ou levou um não, por exemplo, ou foi questionado por alguma coisa. E aí, quando ele entra no nervosismo, goza, né, na comunicação, né, ele tem uma ejaculação ali, e eu falo, cara, por quê? É a mesma coisa no sexo e no relacionamento amoroso, na comunicação. Para não ter uma ejaculação precoce, eu preciso
treinar, trazer habilidades. Né? A gente fala muito na terapia tântrica que é aumentar a carga orgástica, aumentar a possibilidade de desconforto às vezes, aumentar a possibilidade, por exemplo, e caminhos, habilidades para poder encontrar caminhos na comunicação. Então, dentro do relacionamento, na comunicação, por exemplo, eu falo que primeiro eu trago também clareza sobre aonde está. Eu tenho uma ferramenta aqui no Mundo Tantra que a gente chama de 6 níveis de comunicação, que vai dos 3 primeiros, que vai do oi, né, daquele primeiro, daqueles monossílabos quando a gente está muito puto com alguém, que vai depois de todas aquelas informações que eu vejo a grande maioria dos relacionamentos no segundo nível, que é, eles falam sobre problemas, eles falam sobre contas, eles falam sobre os filhos, eles falam sobre tudo do dia a dia, de dados que acontecem no seu cotidiano, mas não evoluem para, por exemplo, falar sobre opiniões, falar sobre sentimentos, sensações, sonhos. Por quê? Porque quando entra na opinião, já não conseguem, né, nem se respeitar numa opinião diferente. E aí fica só no primeiro e segundo nível. Mas o terceiro seria a comunicação. E aí, se eu sou respeitado na comunicação, né, se eu sou escutado, se eu sou acolhido, mesmo que eu não a concorde. Tem coisas que a Bia pensa, formas que ela pensa, que eu não concordo. Eu penso diferente. Mas eu hoje, sabendo disso, tenho uma posição de escutar, de acolher, né? De fala mais sobre isso. Ó, eu penso assim, 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 mas estou achando muito interessante isso. Como é que você chegou a esse pensamento? Quando ela se sente acolhida, a gente consegue evoluir para o próximo nível, que é quando eu começo a falar sobre sentimentos, emoções, sensações, sem espanar, vamos dizer assim, sem ir para caminhos, né, de extremo. Depois eu posso falar sobre meus sonhos, até chegar o momento que eu posso falar sobre realmente quem eu sou. Eu posso tirar as máscaras que todos nós levamos para qualquer tipo de relacionamento e poder me mostrar. E aí entra a vulnerabilidade. Mas eu só consigo chegar a esse nível se eu consigo lá nos primeiros passado da opinião. Dentro do nosso trabalho, a gente tem um método que a gente fala que dentro das relações tem uma estrutura muito simples que eu uso muito no meu trabalho para poder ou o homem e a mulher, os dois, entenderem aonde eles estão. Por exemplo, eu falo que a base é de amor e consciência, isso primeiro comigo, depois com o outro. E depois a gente faz 3 pilares para chegar no êxtase, que é o telhado da casa. Os 3 pilares são honra, segurança e intimidade. Se você pegar qualquer tipo de relação, e eles trouxeram um problema para mim, e geralmente os problemas que me trazem hoje é falta de intimidade, né, falta de desejo, falta de conseguir conversar, porque isso está dentro da intimidade. Eles querem intimidade, eles querem o último nível, eles querem o último pilar. Eu falo, cara, ó, se você quiser trabalhar intimidade tentando forçar mais a intimidade, isso só gera repulsa. A pessoa quer ficar mais longe de você porque está muito inflamado aquele pilar da intimidade. Se eu quero trabalhar a intimidade, eu preciso antes ver como é que está o pilar da honra. Como é que está o pilar da segurança? Porque, ó, se eu me sinto honrado dentro de uma relação, se eu me sinto respeitado, visto, admirado dentro de uma relação, eu consigo automaticamente construir o segundo pilar, que é da segurança. E aí, quando eu me sinto seguro dentro da relação, aí eu me abro para uma intimidade, seja numa conversa, seja no sexo, qualquer coisa que envolva a intimidade. Se eu não me sinto seguro dentro daquela relação, não tem como eu querer intimidade ou querer aumentar, expandir intimidade. Enquanto o pessoal me pede para ensinar o sexo tanto para poder resolver problemas de relacionamento, eu falo, cara, antes a gente vai trabalhar problema de relacionamento. Porque se você for para um sexo tântrico com um problema, essa falta de intimidade, vocês nem se confiam, né? Não existe segurança, não existe honra. A sua parceira está se sentindo desrespeitada. Ela está se sentindo desonrada. Como é que você quer fazer um sexo tântrico com ela? Não vai rolar esse negócio. Então, primeiro eu trabalho as bases, depois eu vou construindo pilar por pilar. Primeiro honra, primeiro respeito, primeiro ser visto, me sentir honrado dentro da minha relação, depois a segurança para chegar na intimidade e vivenciar o êxtase. E o grande problema o que é? É que isso exige dedicação diária.
Não tem uma fórmula mágica que me perguntam muito, Cleito, eu tenho esse problema na relação, eu quero resolver, me dá uma dica. Não existe dica para resolver um problema de relacionamento em que você quer construir uma vida para a vida toda. É um projeto de vida toda. E a vida toda é construída por dias, por momentos. Se eu não garanto o momento de hoje, se eu não estou presente para poder cuidar desses pilares hoje, não tem como pensar ou falar sobre passar um relacionamento de vida inteira. Eu falo pra caramba. Não, tá ótimo. O pessoal tá gostando. Não sei se a Luciana, a resposta da Luciana, se ela gostou da resposta ou não, mas o Jefferson falou, show, muito obrigado, viu, pela tua resposta. Sim, foi ótimo. Muito bom. E às vezes eu vou ampliando aí, mas ó, eu tô vendo que meu tempo tá acabando aqui com vocês, mas eu assim, hoje quando eu falo sobre relacionamento, sexualidade, eu falo muito sobre a conexão comigo mesmo, que é o que eu acredito que é o caminho. Se uma pessoa não está conectada consigo mesmo, fica muito difícil se relacionar com outra pessoa. Porque ela vai buscar no outro as suas necessidades, as suas carências, as suas expectativas. E isso ferra qualquer tipo de relacionamento, não só o relacionamento amoroso. Então, quando eu pego um relacionamento, eu preciso ir para a base. Será que essas pessoas, antes de estarem em um relacionamento, elas estão cultivando essa conexão consigo mesmo? Elas estão fluindo nas suas verdades? Porque também não adianta eu entrar no relacionamento fluindo naquilo que não é verdade para mim. Então, por exemplo, se eu não resolvo comigo mesmo esse problema, que às vezes é o me entender homem, o que eu sou? Porque se eu não sei o que eu sou, imagina o que eu vou levar para o relacionamento. Eu vou ficar exigindo que o outro fique me validando toda hora. E é o que eu vejo muito nos relacionamentos. Fica esperando que o outro valide você porque você não consegue se perceber. E aí, depois disso, depois que a gente consegue, como terapeutas, nós terapeutas, trabalhar essa reconexão do ser, esse trazer de volta aquela pessoa para porque eu acho que todo mundo aqui terapeuta vê, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, ontem estava conversando com uma cliente, por exemplo, que ela falava, ó, meu parceiro faz isso, ele faz aquilo, eu não gosto quando ele faz isso, E eu falo, calma aí, para. Nós estamos fazendo a terapia com quem? Não estou entendendo. Ele não chegou aqui ainda, ele não está me procurando, não foi ele que me procurou, foi você. Então vamos fazer o seguinte: tudo isso que você me falou pertence a ele. E se ele quiser trabalhar sobre isso, a gente pode fazer. Agora, e por que isso incomoda tanto você? Se incomoda você, talvez está faltando algum conhecimento, alguma habilidade ou uma atitude diferente para lidar com tudo isso. Então, quando eu vou trabalhar com relacionamentos, quando eu estou com os dois, primeiro eu faço separados, porque eu preciso trazer eles de volta para eles entenderem o que é deles e o que é do outro. Depois que a gente faz isso, eu trago de volta os dois e já fica mais fácil de trabalhar. Eu falo que um dos males que a gente escutou muito na nossa sociedade sobre relacionamento é aquela ideia de precisamos ser um. Quando eu caso, nós nos tornamos um. E é bonito a ideia, mas isso é muito prejudicial, porque aí as pessoas estão tentando deixar de ser elas para poder se enquadrar no um, e nunca vai acontecer. Só existe um momento dessa vida que eu faço isso, que é quando eu estou na barriga da mãe. Ali eu estou praticamente né, em simbiose, mas hoje eu vejo relacionamentos querendo continuar nessa simbiose com outras pessoas que não é sua mãe. A gente entra nesse papo também de voltar para as origens, né? Como é que foi o relacionamento com o pai, como é que foi o relacionamento com a mãe, como é que foi esse crescimento, como é que foram as necessidades, se elas foram satisfeitas, se não foram satisfeitas, traumas, abusos, fobias, crenças limitantes, e a gente vai para uma conversa muito longa. Mas o primeiro ponto é trazer a pessoa para se conectar consigo mesmo e entender que existe o que é dela
existe o que é do outro, e se eu fico olhando só para o do outro, tentando que ele atenda minhas expectativas, eu vou ter problema no relacionamento para sempre. A Marciana até pergunta aqui, como identificar o que é do casal e o que é do indivíduo? Caramba! Bom, ó, eu falo assim, se tá me incomodando é meu. Se eu sinto, faz sentido. Né? E eu estava conversando hoje com a Bia, né? A gente veio viajando de Recife, né? E a gente pesquisa, eu falo que a gente tem muitos laboratórios nos nossos relacionamentos. E às vezes eu trago, né? Eu me percebo muito, nossa, isso está me incomodando ainda. Se está me incomodando, é meu. Né? E eu falo assim que o relacionamento é uma terceira entidade, assim. Né? Não é eu tenho um momento dentro do relacionamento, eu tenho um momento comigo mesmo, isso é muito importante ser cultivado, mas eu acredito que o que é do relacionamento são as coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, eu tenho hoje um relacionamento, né, estável com a Bia, uma parceria com ela, mas não é só amorosa. Eu tenho um trabalho com ela, eu tenho essa casa que eu construí junto com ela, eu tenho nossos afazeres do nosso dia a dia, eu tenho o meu espaço, o espaço dela, mas também tem coisas que eu preciso cultivar dentro para cultivar a nossa relação harmoniosa. Mas eu acredito que, ó, no fundo é tudo eu, né? Porque ela é um grande espelho, né? E eu sou um grande espelho para ela. Então, eu realmente não sei como é que eu poderia atribuir o que é do em relacionamento. Mas eu poderia atribuir o que é dela. Por exemplo, o ciúme é dela. Assim como eu posso também ter o meu. Mas se é meu, é meu. O dela é dela. Eu, por exemplo, eu falo isso porque às vezes a pessoa fala assim, Cleiton, mas ela faz isso e isso me provoca um ciúme danado. Eu falo, tá bom, o que ela faz é dela, mas o ciúme é seu. O que tá aí dentro e isso vem de trás e que quando ela faz isso, engatilha, né? Ou seja, toca em alguma coisa que é seu, que já vem com você. Então, não é mudar o comportamento dela, é a gente começar a analisar, olhar, perceber esse movimento que traz essa sensação para você, esse sentimento, essa emoção. Então, assim, eu gosto muito, eu me delicio com esse negócio, sabe? De ficar trazendo a pessoa para ela toda hora. Toda hora. Porque na sessão é toda hora isso. Até ela entender realmente, e isso vem com o tempo, de que é tudo ela. E aí, quando eu faço isso, eu tomo as rédeas da minha vida, eu sou livre para me conectar com quem eu quiser, por quanto tempo eu quiser, como eu quiser, se isso também fizer sentido para outra pessoa. Não podemos transferir para nós o comportamento. Interessante. Fala aí, André. Não, eu ia justamente comentar isso, que o Gouveia ele comentou, não podemos transferir para nós o comportamento. Isso. Interessante essa colocação, né? E a Marcinha ainda fala que isso leva à aceitação ou definição do que quer realmente. Eu acredito que quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo e começa a tomar para si aquilo que é nosso, isso dá uma força muito grande. Muito grande. É aquilo daquele rapaz lá em cima que falou sobre aquilo. Ela pediu para eu fazer uma coisa e aí depois daquilo encadeou um monte de processos. Ele deu o poder dele na mão de alguém. E agora ele precisa tomar de volta. Porque é dele. Porque até para poder eu assumir, por exemplo, uma falta de habilidade minha, isso me fortalece. Porque eu compreendo que se eu desenvolvo aquela habilidade que eu identifiquei que falta em mim, eu posso mudar completamente o jogo às vezes. Mas se eu coloco a culpa no outro, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar ninguém. E aí vira, eu chamo de dramas de controle. A gente tem uma ferramenta também aqui no nosso trabalho que a gente chama de dramas de controle, que é essa briga onde eu quero mudar a Bia, eu quero que ela faça alguma coisa, ela quer que eu faça, às vezes ela não quer fazer o que eu... E vira um drama de controle, um drama energético que prejudica, por exemplo, o desenvolver da relação. Na constelação, por exemplo, tem um entendimento que quando a gente namora,
tá um olhando para a cara do outro. Isso é legal, né? A gente está apaixonado, tá lindo, maravilhoso, aquela pessoa é incrível, ó quantas projeções eu coloco, ó quantas expectativas eu coloco. Mas se eu ficasse apaixonado a vida inteira, esse mundo não era como é hoje. Porque depois eu preciso parar de ficar um olhando para a cara do outro e olhar para a vida. E ir para a vida. Eu posso escolher a Bia, por exemplo, como eu escolhi a Bia, para ir para a vida comigo. Mas se eu ficar toda hora olhando os defeitos dela, ela olhando os meus defeitos, e a gente discutindo sobre isso, que vida que a gente vai ter? O que nós podemos construir nisso? Nada. Então, quando a gente sai dessa desejo de simbiose, né? Nessa coisa que é muito gostosa às vezes, dá uma adrenalina danada, né? De brigas, de DRs, de tudo mais, e começa a olhar para a vida, eu começo a perceber que a gente pode construir muito mais. E é assim que a gente anda, né? Então eu vejo relacionamentos, por exemplo, estacionados há anos, mortos há anos, desejo foi embora há anos. Por quê? Porque estão ali ainda assim, ó. Toda hora, um se cutuca, um olhando para a cara do outro para ver quais são os erros, o que diz de errado, o que fez. E o nosso trabalho é, primeiro, ó, eu vou para mim, ela vai para ela, e depois a gente vai junto para olhar para a vida e seguir. Só uma curiosidade, Cleiton. Nos seus atendimentos, você tem mais frequência de casal ou individual? Então, o individual, geralmente, porque geralmente uma parte está muito incomodada e a outra não está percebendo muito, né? E geralmente é a mulher que busca, né? Porque tem uma pesquisa também que fala o seguinte: se você perguntar, por exemplo, para um homem e para uma mulher, para um casal, um homem e mulher, como é que foi o sexo de ontem? Geralmente, o homem ele vai pela performance, ele vai por quantas posições ele fez, ele vai se ele conseguiu ficar ereto por muito tempo e assim por diante. E ele geralmente dá uma nota muito melhor para, se eu perguntar a uma mulher, ela vai considerar o cheiro do ambiente, se o lençol estava na textura gostosa, se o relacionamento deles estava bem, porque poderia ser maravilhoso o sexo, mas se o relacionamento não está bem, ela já dá nota. Ela vai perceber o cheiro dele, ela vai perceber um monte de coisas e geralmente a nota vai ser menor. Então, muito... Eu já fiz esse teste com alguns atendimentos e é gritante, é quase sempre. O homem, vamos dizer, eu perguntei para os dois, o homem dá nota 8, ela deu 6. Ele deu 10, sem noção. Ela deu 8. Né? Tipo, ou ela deu 5. Falou, como assim, cara? Vocês estão no mesmo relacionamento, ele está dando 10 e ela está dando 5. Porque ela consegue perceber um monte de coisa, ou a expectativa dela não está sendo atendida, e ele está voando na maionese, achando que é só pagar as contas e está tudo certo. Né? Então, assim, hoje eu recebo muitas mulheres que se sentem prejudicadas dentro da relação e que querem mudar a relação, não sabem como, ainda vem muito querendo, ó, meu marido é assim, 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 eu preciso que você ajude ele. Eu falei, se foi você que me procurou, é você primeiro. E aí a sua transformação vai mudar o seu mundo. Se ele couber no seu mundo depois dessa transformação, tá ótimo. Se ele quiser descobrir o que aconteceu com você, essa transformação toda, a gente pode trabalhar com ele. Mas se você me buscou, é você. Então, geralmente vem a mulher primeiro, e aí depois a gente trabalha o casal, ou não. Mas os homens estão começando a vir também. Eu acho que é mais difícil. Mas, olha, eu vou ser sincero, eu, no meu divórcio, há 14 anos atrás, eu fiz uma terapia de casal. E achei muito interessante, muito interessante. Até deu uma facilitada justamente vamos dar o tempo, né? Pois é. E é impressionante, porque, por exemplo, eu faço terapia, né? É importantíssimo. Quando eu tenho dificuldades com relacionamento, que todos nós temos, e eu sei que eu nunca vou deixar de ter, porque eu falo que o relacionamento é uma universidade para a vida. Se eu chego no momento em que eu já sei de tudo e que eu não tenho problema nenhum no relacionamento, por que eu estou fazendo nesse mundo? Não sei.
Então, eu não acredito que eu vou esgotar todos os meus problemas de relacionamento, né, meus desafios no relacionamento, e se acabar eu crio mais, porque é legal a gente aprender na experiência. Né? Eu fico brincando com a Bia. Quando a gente está tudo bem, eu falo assim, ó, vou mexer nisso aqui. Eu quero melhorar isso aqui, mas para melhorar tem que dar uma pioradinha às vezes. Né? Quando eu futuco alguma coisa ali, às vezes eu descubro que tem um problema ali. Então, eu acredito que eu vou sempre ter. Então, é importantíssimo que nós, terapeutas, também tenhamos terapeutas para trabalhar nossas questões. Né? E eu tenho meus terapeutas, minhas pessoas, quando eu estou com um problema ou com alguma dificuldade, ou eu preciso de ajuda para poder trazer clareza para o meu relacionamento, eu já tenho certo, já mando mensagem, estou precisando conversar, vamos lá, e ter esse acompanhamento de pessoas. E assim, eu estou muito bem assessorado. Eu falo que eu sou bom no meu trabalho porque eu tenho bons terapeutas. Isso aí. Bom, estamos aqui já, o nosso tempo já está apertado, e só dando aqui terminando aqui, que a Marcinha falou. Então, eles só enxergam a transa com ele mesmo. Quando você falou do homem, né? Então, ela está dizendo, então os homens só enxergam mesmo a transa com ele mesmo, porque dá nota 8, 9, enquanto a mulher vai dar nota 5, 6, né? Não, só uma coisa falando sobre isso, é muito interessante. Realmente, quando você falou isso, eu falei, caramba, olha que interessante. Vou pensar mais sobre isso, Márcio. Vou me desenvolver mais nesse pensamento, porque realmente é o que eu falo. Eu falo muito para os homens. Homens, parem de se masturbar nas mulheres, que é o que geralmente é a tradução de uma relação sexual. Ele faz a mesma coisa que ele faz com a mão dele. Só que aí, olha, tem uma mulher, ele tem que ir ali, né, interagir com ela. Aí ele tira a mão dele e ele vai fazer a mesma coisa com o canal dela. Então, quando ela fala isso, para a grande maioria das relações sexuais e amorosas que pegaram a pornografia e a masturbação como a referência de sexo, é exatamente isso que acontece. Ele se relaciona com ele mesmo, ele só entra num processo que já é mecânico, que está registrado no corpo dele. Já a mulher tem esse movimento. Ela entra com a expectativa, com a criação, com tudo que ela criou e que ela esperava daquela relação, e que, se não tiver muito bem acordado, vai vai ser uma grande frustração. Então, fazer o seguinte, ó. Cleiton, a gente está então aqui já terminando o nosso tempo. Eu gostaria de aproveitar agora esse final da resenha aqui, que você fizesse seu merchan, desse teu mídias sociais, se você tem algum canal, alguma coisa, e passasse aí para o pessoal. Muito legal, muito legal. Bom, a gente teve agora um problema com nossos perfis do Instagram. A gente perdeu todos os perfis numa noite só, né? 170 mil pessoas desapareceram na nosso convívio em uma noite. Então foi bem triste, mas a gente já fez outros perfis. O meu perfil hoje pessoal do Instagram é cleitonsales.br, com Y. E o nosso trabalho, que era o Mundo Tantra, a gente deu um tempo, porque eu acho que o Instagram estava incomodado com o nome Tantra, e a gente colocou aflordapele.br. E o da Bia Neppel, da minha parceira, que eu sempre recomendo, principalmente para as mulheres, é bianeppel, com 2p's.br também. Tá? A gente tem um canal do YouTube, né, que é canal Mundo Tantra, só botar Mundo Tantra que aparece lá. A gente tem um canal do Telegram também, que é canal Mundo Tantra, gratuito, onde a gente compartilha muitos livros, PDFs, vídeos, né, estudos de caso, e a gente já até está preparando um material novo para colocar mais lá. E a gente tem cursos online e presenciais. A gente vai começar a atualizar agora os presenciais, que vai começar aos pouquinhos a voltar, onde a gente faz, tanto aqui no nosso espaço terapêutico, que tem um perfil também chamado Portal Amor e Consciência, como também a gente faz no Brasil inteiro, né? A gente fica viajava muito mais antes, mas em São Paulo, por exemplo, em Brasília, a gente sempre está fazendo eventos por lá. Salvador agora a gente está por lá, mas aqui no espaço vai começar a acontecer. A gente tem um curso que é o curso A Flor da Pele, que é um curso de massagem tântrica, de terapias, de meditação vibracional, respiração circular. E tem o nosso site, onde vocês vão encontrar tudo isso a partir dessa semana que vem, que a gente vai atualizar tudo lá, que é o
www.mundotantra.net.br. E eu convido, pessoal, eu estou aqui à disposição, falem comigo se tiverem alguma pergunta. Eu amo falar sobre esse assunto, falar sobre relacionamento e sexualidade. Realmente, assim, eu e a Bia, a gente fez um acordo de levar essa missão assim de vida, e o que a gente puder fazer para poder esclarecer isso. Nós não sabemos de tudo, nem perto disso, mas eu falo para vocês, eu estou comprometido com a pessoa que senta na minha frente, e que traz, eu vou escutar e nós vamos buscar uma forma de trabalhar com o que vier, né? Porque eu acho que esse é o caminho. Mas lembrem realmente, a resposta não vai estar em nenhum outro lugar que não seja aí dentro de você. Todos nós temos esse poder, todos nós temos essa sabedoria, temos essa ancestralidade, todas as respostas, a energia, a força está aí dentro. Então, às vezes, o movimento é mais silenciar, se escutar, se respeitar, do que ir para fora. Isso aí. Obrigado. Bom, então, vamos lá. Ok, pessoal. Estamos encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Bom, lembrando a todos para que entrem em nossas redes sociais para receberem um comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. É só vocês entrarem lá no Instagram do Praticadamente que vocês vão receber. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Cleiton Salles, a Gisele, que está aqui conosco, por ter chamado o Cleiton aqui para dar essa resenha maravilhosa, e a todos os que estão aqui presentes, tá? E também a você que está aí no podcast, e a você que está aí no YouTube, nos assistindo. Dê o seu like e faça com que o canal... Dê o seu like para que o canal cresça cada vez mais, ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!